Lembre-se de dar o joinha e se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo os audiobooks mais incríveis para você. Seja muito bem-vindo e vamos nos deleitar com os sons da leitura. Capítulo 15. Idade Média. Percorrer apenas uma parte do caminho não significa enganar-se. Na semana seguinte, Sofia não soube nada de Alberto Knox. Também não recebeu mais postais do Líbano, mas continuou a falar com Jorum acerca dos postais que elas tinham encontrado na cabana do Major. Jorum ficará nervosíssima, mas como depois nada mais sucedera, o seu medo perdeu-se entre os trabalhos de casa e o badminton. Sofia leu as cartas de Alberto muitas vezes e procurou uma referência que pudesse explicar a questão de Hilde. Assim, também podia assimilar bem a filosofia antiga. Depressa deixou de confundir Demócrito e Sócrates, Platão e Aristóteles. Na sexta-feira, dia 25 de maio, estava junto ao fogão e fazia o jantar porque a mãe não tardaria a chegar à casa vinda do trabalho. Era o acordo habitual de sexta-feira. Nesse dia, Sofia cozinhava sopa de peixe com batatas e cenoura. Nada mais fácil. Lá fora, levantara-se vento. Enquanto mexia a panela, Sofia voltou-se e olhou pela janela. As bétulas balançavam como espigas. De repente, algo bateu contra a vidraça. Sofia voltou-se de novo e descobriu então um bocado de cartão colado à janela. Aproximou-se e viu que se tratava de um postal ilustrado. Através do vidro, leu Hilde Moller-Knag, A.C. de Sofia Mundsen. Pensara imediatamente nisso. Abriu a janela e recolheu o postal. Teria percorrido o longo caminho desde o Líbano transportada pelo vento? Também este postal tinha data, sexta-feira, 15 de junho. Sofia tirou a panela do fogo e sentou-se à mesa. No postal, estava escrito: Querida Hilda, não sei se ainda estarás a festejar o teu aniversário quando leres este postal. Por um lado, espero que sim, de qualquer modo tenho esperança que ainda não tenham passado muitos dias. Que passem 1 ou 2 semanas para Sofia não significa que suceda o mesmo conosco. Eu regresso a casa na noite de S. João. Nessa altura, ficaremos sentados no balanço e poderemos olhar juntos para o mar, Hilde. Temos muito para conversar. Beijos do pai, a quem por vezes o conflito milenar entre judeus, cristãos e muçulmanos deprime. Tenho que estar sempre a lembrar-me que as 3 religiões remontam a Abraão. Mas, nesse caso, não tem de rezar ao mesmo Deus? Aqui, a história de Caim e Abel repete-se todos os dias. P.S. Poderias dar cumprimentos a Sofia? Pobre criança, ela ainda não compreendeu como as coisas estão relacionadas. Mas talvez tu já tenhas compreendido. Sofia inclinou-se esgotada sobre o tampo da mesa. Era claro que não compreendia como as coisas se relacionavam. Será que Hilde compreende? Se o pai de Hilde podia pedir-lhe que apresentasse cumprimentos a Sofia, era porque Hilde sabia mais sobre Sofia do que Sofia sobre Hilde. Era tudo tão complicado que Sofia preferiu voltar ao fogão. Um postal que ia bater contra a janela da cozinha. Correio aéreo no verdadeiro sentido da palavra. Mal Sofia colocou de novo a panela no fogão, o telefone tocou. Se fosse o seu pai, se ele voltasse para casa, ela contar-lhe-ia tudo o que lhe acontecerá na semana anterior. Mas devia ser apenas Jorum ou a mãe. Sofia correu para o telefone. Sofia Amundsen. Sou eu, respondeu uma voz no outro lado da linha. Sofia tinha certeza de 3 coisas. Não era o pai. Mas era uma voz masculina. E ela estava convencida de já ter ouvido uma vez esta voz. Quem fala? Pergunto. Fala o Alberto. Ah. Sofia não sabia o que havia de responder. Reconheceu a voz do vídeo de Atenas. Estás boa? Sim. Mas a partir de agora já não há mais cartas. Mas eu não te mandei nenhuma RAM. Temos de nos encontrar, Sofia. E depressa, compreendes? Mas por quê?
Estamos quase a ser encurralados pelo pai de Hilde. Encurralados como. Por todos os lados, Sofia. Temos de colaborar. Como. Mas infelizmente, só me podes ajudar quando eu te tiver falado da Idade Média. Temos ainda de falar do Renascimento e do século XVII. Além disso, Berkeley desempenha um papel-chave. Não havia um retrato dele na cabana do Major? Sim, exatamente. Talvez a batalha se trave justamente por causa da sua filosofia. Falas como se tratasse de uma espécie de guerra. Eu diria que é uma guerra espiritual. Temos de tentar chamar a atenção de Hilde e trazê-la para o nosso lado, antes que o seu pai regresse à Lilesa. Não estou a perceber nada. Talvez os filósofos te abram os olhos. Encontramo-nos amanhã de madrugada às 4, na igreja de Santa Maria. Mas vem sozinha, minha filha. Tenho de ir à meio da noite? Click. Alô. Que infame! Tinha desligado. Sofia voltou a correr para o fogão. Por pouco a sopa não tinha transbordado. Ela mexeu os pedaços de peixe e as cenouras na panela e baixou o fogo. Na igreja de Santa Maria, era uma velha igreja de pedra da Idade Média. Sofia achava que ali já só se realizavam concertos e missas muito especiais. No verão era aberta por vezes para os turistas. Mas não estaria fechada à meio da noite? Quando a mãe voltou para casa, Sofia tinha posto o postal do Líbano no armário, junto às outras coisas de Alberto e de Hilde. Depois do jantar, foi à casa de Jorum. Temos que ter um encontro um pouco especial, afirmou, quando a amiga abriu a porta. Não disse mais nada até terem fechado a porta do quarto de Jorum. É um bocado complicado, prosseguiu Sofia. Conta. Tenho de dizer à minha mãe que hoje durmo em tua casa. Que bom. Mas isso é o que eu vou dizer, compreendes? Vou estar noutro local. Valha-me Deus! Isso tem alguma coisa a ver com o rapaz? Não, tem a ver com Hilde. Jorum assobiou baixo. Sofia olhou fixamente para ela. Venho cá hoje à noite, disse, mas tenho de sair por volta das 3. Tens de me encobrir até que eu esteja de volta. Mas onde vais? Qual é o teu plano? Desculpa. Não posso dizer nada. Dormir em casa de Jorum não era problema, pelo contrário. Sofia tinha por vezes a sensação de que a mãe gostava de ter a casa para si. Mas vens amanhã para o café da manhã? Foi a única pergunta que fez quando Sofia saiu. Caso não venha, tu sabes onde estou. Por que é que dissera aquilo? Era esse precisamente o ponto fraco do seu plano. A visita de Sofia começou como a maior parte das visitas quando se dorme fora de casa, com conversas íntimas até alta noite. A diferença é que desta vez Sofia pôs o despertador para as 13h15 quando elas se deitaram por fim, cerca da 1. Jorum acordou quando Sofia desligou o despertador 2 horas mais tarde. Tem cuidado, pediu ela. Sofia saiu para a rua e pôs-se a caminho. A igreja de Santa Maria ficava a alguns quilômetros de distância, mas apesar de ter dormido apenas 2 horas, sentia-se extremamente desperta. Por cima das colinas, a oriente, o céu estava vermelho. Quando ela chegou à entrada da velha igreja de pedra, eram quase 4. Sofia empurrou a porta pesada. Estava aberta. A igreja estava deserta e imersa num profundo silêncio. Através dos vitrais penetrava uma luz azulada que tornava visíveis milhares de particularzinhas de pó que andavam no ar. O pó parecia concentrar-se em raios espessos que atravessavam a nave da igreja. Sofia sentou-se num banco, no centro. Observou o altar e um velho crucifixo de cores desmaiadas. Passaram-se alguns minutos. Subitamente, o órgão começou a tocar. Sofia não se atrevia a voltar-se. Parecia uma melodia muito antiga, certamente, medieval.
Pouco depois, voltou o silêncio. Ouviu então passos atrás de si que se aproximavam. Deveria olhar para trás? Preferiu continuar a fixar Cristo na cruz. Os passos passaram ao lado dela, e viu então uma figura avançar pela igreja. O vulto trazia um hábito castanho de monge. Sofia podia ter jurado que se tratava de um monge medieval. Tinha medo, mas não ficou em pânico. O monge fez uma curva em frente à balaustrada do altar e subiu ao púlpito. Inclinou-se sobre o parapeito, olhou para Sofia e disse em latim: Gloria Patri Filio e Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper in saecula saeculorum. Amen. Fala em norueguês, imbecil. Exclamou Sofia. As suas palavras ressoaram na antiga igreja de pedra. Ela sabia que o monge tinha de ser Alberto Knox. Apesar disso, arrependeu-se de se ter exprimido de uma forma tão irreverente numa igreja antiga. Mas tivera medo e, quando se tem medo, é por vezes reconfortante quebrar todos os tabus. Silencio. Alberto levantou uma mão, como um sacerdote que pede à comunidade para se sentar. Que horas são, filha? Pergunto. 3:55, respondeu Sofia, que já não tinha medo. Então já é a hora. Agora começa a Idade Média. A Idade Média começa às 4 horas. Pergunta Sofia surpreendida. Sim, cerca das 4. Depois eram 5, 6 e 7. Mas o tempo parecia parado. Passaram as 8, as 9 e as 10. Mas estava-se ainda na Idade Média, compreendes? Tempo, talvez penses, de nos levantarmos para um novo dia. Eu percebo o que queres dizer. Mas é fim de semana, se me entendes, um longo fim de semana. Passaram as 11, 12 e 13. Chamamos a esta época a Baixa Idade Média. Foram então construídas as grandes catedrais na Europa. Só cerca das 14 horas cantou aqui e ali um galo. E só nessa altura começou o seu declínio. Então a Idade Média durou 10 horas, concluiu Sofia. Alberto lançou a cabeça para frente espreitando pelo capuz do hábito de monge, e olhou para sua comunidade, que naquele momento era constituída apenas por uma moça de 14 anos. Se uma hora dura 100 anos, sim. Podemos pensar que Jesus nasceu à meia-noite. Paulo iniciou as suas viagens missionárias pouco antes da 00:30 e morreu um quarto de hora mais tarde, em Roma. Até às 3 horas, a igreja cristã era mais ou menos proibida, e no ano de 313 d.C. o cristianismo foi reconhecido como religião no Império Romano. Isso sucedeu sendo o imperador Constantino, que só foi batizado anos mais tarde no leito de morte. No ano de 380, o cristianismo tornou-se a religião do Estado de todo o Império Romano. Mas o Império Romano não entrou em decadência nessa altura? Sim, já estava a ruir por todos os lados. Estamos perante uma das mais importantes transformações culturais da história. No século IV, Roma foi ameaçada tanto pelas tribos que se aproximavam vindas do norte como por conflitos internos. No ano de 330, o imperador Constantino transferiu a capital do Império Romano para Constantinopla, cidade que ele próprio fundara à entrada do Mar Negro. A nova cidade foi considerada a partir de então como a Segunda Roma. No ano de 395, o Império Romano foi dividido, passou a haver o Império Romano do Ocidente, com Roma no centro, e o Império Romano do Oriente, cuja capital era a cidade de Constantinopla. Em 410, Roma foi saqueada por tribos bárbaras, e em 476 todo o Império Romano do Ocidente caiu. O Império Romano do Oriente conservou-se até o ano de 1453, quando os turcos conquistaram Constantinopla. E desde então, a cidade chama-se Istambul? Quirito. Uma outra data que devemos fixar é o ano de 529. Nesse ano, a Academia de Platão em Atenas foi encerrada. E nesse mesmo ano, foi fundada a Ordem Beneditina, a primeira grande ordem monástica. Deste modo, o ano de 529 foi o ano em que a Igreja cristã impediu a expansão da filosofia grega. A partir dessa altura, os conventos detinham o monopólio do ensino, da reflexão e da meditação.
A hora avançava para as 5:30. Sofia já percebera há muito tempo o que Alberto queria dizer com as diversas horas. A meia-noite era o ano 0, a 1 era o ano 100 depois de Cristo, às 6 era o ano 600 depois de Cristo, e às 14 horas era o ano de 1400 depois de Cristo. Alberto prosseguiu. Por Idade Média, entendemos na realidade o tempo que medeia entre duas outras épocas. Esta expressão surgiu no Renascimento. Nessa época, a Idade Média era tida como uma longa noite de 1000 anos que tinha obscurecido a Europa entre a Antiguidade e o Renascimento. Ainda hoje utilizamos a expressão medieval pejorativamente para tudo que nos parece dogmático e retrógrado. Mas houve também quem tivesse visto a Idade Média como crescimento milenar. Foi na Idade Média, por exemplo, que se formou o ensino público. Muito cedo surgiram as primeiras escolas nos mosteiros. No século XII, nasceram as escolas nas catedrais, e a partir do século XIII foram fundadas as primeiras universidades. Ainda hoje, as disciplinas estão divididas em diversos grupos ou faculdades, como na Idade Média. Mas 1000 anos é muito tempo. O cristianismo precisava de tempo para ser aceite pelo povo. Além disso, durante a Idade Média nasceram as diferentes nações, com cidades e castelos, a música e a poesia populares. O que seriam as lendas e as canções populares sem a Idade Média? Sim, o que seria a Europa sem a Idade Média? Uma província romana? Mas a ressonância de nomes como Noruega, Inglaterra ou Alemanha reside precisamente no abismo extraordinário a que chamamos Idade Média. Nesta profundidade há muitos peixes graúdos, mesmo que não os possamos encontrar. Massorri era um homem da Idade Média. E Olaf, o Santo. E Carlos Magno. Para não falar de Romeu e Julieta, os Nibelungos, a Branca de Neve ou os gigantes das florestas norueguesas. E ainda um conjunto de príncipes esplêndidos e reis majestosos, cavaleiros corajosos e belas donzelas, anônimos pintores de vitrais e geniais construtores de órgãos. E não mencionei os monges, os cruzados e as bruxas. Também ainda não falaste dos sacerdotes. Tens razão. O cristianismo só chegou à Noruega após a mudança do milênio, mas seria um exagero se afirmássemos que a Noruega se tornou um país cristão após a Batalha de Stiklestad. Antigas concepções pagãs coexistiam com a doutrina cristã, e muitos destes elementos pré-cristãos misturavam-se com os costumes cristãos. Nas festas de Natal norueguesas, por exemplo, coabitam ainda hoje costumes cristãos e costumes nórdicos antigos. Subsiste a antiga norma segundo a qual os cônjuges tendem a assemelhar-se cada vez mais. Apesar disso, temos de sublinhar que o cristianismo se tornou por fim a religião dominante, pelo que a Idade Média é considerada um período dominado por uma cultura unitária cristã. Então não foi apenas um período obscuro e triste? Os primeiros 100 anos a seguir ao ano 400 trouxeram, de fato, uma decadência cultural. A época romana foi notável pelo seu alto grau de civilização, com grandes cidades que dispunham de redes públicas de esgotos, termas públicas e bibliotecas. Para não falar da arquitetura grandiosa. Toda esta cultura se desmoronou durante os primeiros séculos da Idade Média. O mesmo sucedeu com o comércio e a economia baseados na moeda. Na Idade Média, a economia de subsistência e o pagamento em gêneros surgiram de novo. O feudalismo caracterizou a economia. Feudalismo significa que alguns grandes senhores possuíam a terra que os camponeses tinham de cultivar para ganhar o seu sustento. Durante o primeiro século, a densidade populacional também baixou fortemente. Roma fora na antiguidade uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Já no século VII, a população da antiga metrópole estava reduzida a 40.000 habitantes. Uma população modesta caminhava entre os restos dos opulentos edifícios da época áurea da cidade. Quando os homens precisavam de materiais de construção, havia suficientes ruínas antigas de que se podiam servir, motivo de grande desgosto para os arqueólogos atuais, que teriam preferido que os homens da Idade Média tivessem deixado em paz os monumentos antigos. À medida que o tempo passa, sabe-se sempre mais. A época de Roma como potência política terminara por volta de finais do século IV. Mas depressa o bispo de Roma se tornou o chefe de toda a Igreja Católica Romana. Recebeu o nome de Papa, ou Pai,
e, por fim, foi considerado representante de Jesus na Terra. Por isso, durante quase toda a Idade Média, Roma foi a capital da Igreja. E não havia muitas pessoas que ousassem elevar a sua voz contra Roma. Mas, pouco a pouco, os reis e os príncipes dos novos estados nacionais ganharam tanto poder que alguns deles tinham coragem para se oporem ao forte poderio da Igreja. Sofia fixava o erudito monge. Disseste que a Igreja encerrou a Academia de Platão em Atenas. Os filósofos gregos foram todos esquecidos posteriormente? Só em parte. Havia quem conhecesse alguns escritos de Aristóteles, e quem conhecesse alguns de Platão. Mas o antigo Império Romano dividiu-se progressivamente em 3 espaços culturais distintos. Na Europa Ocidental difundiu-se uma cultura cristã de língua latina, com a capital em Roma. Na Europa Oriental, formou-se uma cultura cristã de língua grega, com a capital em Constantinopla. Mais tarde, Constantinopla recebeu o nome grego de Bizâncio. Falamos, portanto, da Idade Média Bizantina, por oposição à Idade Média Católica Romana. Mas também o norte de África e o Médio Oriente tinham pertencido ao Império Romano. Estas regiões desenvolveram na Idade Média uma cultura muçulmana de língua árabe. A seguir à morte de Maomé, no ano de 632, o Médio Oriente e o norte de África foram conquistados para o Islã. Em seguida, também a Espanha foi anexada ao domínio cultural islâmico. O Islã obteve, por exemplo, os seus lugares sagrados em Meca, Medina, Jerusalém e Bagdad. Do ponto de vista histórico-cultural, é importante reparar que os árabes também tomaram a antiga cidade helenística de Alexandria. Herdaram, assim, uma grande parte da ciência grega. Durante toda a Idade Média, os árabes detiveram um papel primordial nas ciências como a matemática, a química, a astronomia e a medicina. Ainda hoje utilizamos algarismos árabes. Em algumas áreas, a cultura árabe era superior à cultura cristã. Eu gostava de saber o que é que se passou com a filosofia grega. Consegues imaginar um rio que por algum tempo se reparte em 3 cursos distintos antes de se juntarem novamente numa grande corrente? Estou a imaginar. Então também consegues imaginar como a cultura greco-romana foi transmitida, em parte, através da cultura católica romana no Ocidente, em parte através da cultura romana no Oriente e em parte através da cultura árabe, no Sul. Mesmo que simplifiquemos muito, podemos dizer que o neoplatonismo sobreviveu no Ocidente, Platão no Oriente e Aristóteles no Sul, entre os árabes. É importante o fato de todos os 3 cursos terem confluído numa corrente no final da Idade Média, no norte de Itália. Na Espanha, os árabes contribuíam com influências árabes, a Grécia e Bizâncio com influências gregas. E começa então o Renascimento, inicia-se o renascer da cultura antiga. De certo modo, a cultura antiga sobrevivera à longa Idade Média. Compreendo. Mas não nos devemos antecipar ao curso dos acontecimentos. Primeiro, vamos conversar um pouco acerca da filosofia da Idade Média, minha filha. E não te vou falar mais do púlpito. Vou descer. Sofia sentia os olhos pesados de sono. Ao ver o estranho monge descer do púlpito da igreja de Santa Maria, parecia-lhe estar a sonhar. Alberto dirigiu-se para a balaustrada do altar. Primeiro, olhou para o altar com o velho crucifixo. Depois, voltou-se para Sofia, foi ter com ela a passos lentos e sentou-se ao seu lado no banco. Era estranho estar tão perto dele. Sob o capuz, Sofia viu 2 olhos castanhos de um homem de meia idade, de cabelos escuros e pera. Quem és tu? Pensou ela. Por que é que apareceste na minha vida? Havemos de nos conhecer melhor, afirmou ele, como se lhe tivesse lido os pensamentos. Enquanto ali permaneciam, a luz que entrava na igreja através dos vitrais tornava-se cada vez mais clara. Alberto Knox começou então a falar da filosofia medieval. Os filósofos medievais aceitaram como um dado adquirido que o cristianismo era verdade, começou ele. As questões principais eram outras. Temos simplesmente que acreditar na revelação cristã ou podemos também chegar às verdades cristãs com o auxílio da razão? Como era a relação entre os filósofos gregos e as doutrinas da Bíblia? Existia uma contradição entre a Bíblia e a razão, ou a fé e o saber estavam de acordo? Quase toda a filosofia medieval girava em torno desta questão.
Sofia acenou a cabeça com impaciência. Já responderá a esta questão da fé e do saber no seu trabalho de religião. Santo Agostinho. Vamos ver como esta problemática se situa nos filósofos mais importantes da Idade Média e podemos começar com Santo Agostinho, que viveu entre 354 e 430. Na vida deste homem, podemos estudar a passagem da Antiguidade tardia ao início da Idade Média. Santo Agostinho nasceu na vila de Tagaste, no norte de África, mas com 16 anos foi estudar para Cartago. Mais tarde, visitou Roma e Milão e passou os últimos anos da sua vida como bispo de Hipona, a 30 ou 40 quilômetros a oeste de Cartago. Mas ele não foi sempre cristão. Santo Agostinho conheceu muitas correntes filosóficas e religiosas antes de se converter ao cristianismo. Podes dar-me exemplos? Durante algum tempo, foi maniqueu. Os maniqueus pertenciam a uma seita típica da antiguidade tardia. Proclamavam uma teoria da salvação em parte religiosa e em parte filosófica. Dividiam o mundo em bem e mal, luz e trevas, espírito e matéria. Através do seu espírito, os homens podiam elevar-se acima do mundo material e deste modo criar a base para a salvação da sua alma. Mas a rigorosa separação entre o bem e o mal não dava descanso a Santo Agostinho. O jovem Agostinho ocupava-se principalmente com aquilo a que costumamos chamar o problema do mal. Por este problema, devemos entender a questão da origem do mal. Durante algum tempo, ele foi influenciado pela filosofia estoica, e os estoicos negavam uma separação clara entre o bem e o mal. Mas, acima de tudo, Santo Agostinho foi influenciado por uma outra corrente filosófica importante da antiguidade tardia, o neoplatonismo, que defendia que tudo que existia era de natureza divina. E tornou-se então um bispo neoplatônico? Sim, talvez o possas dizer assim. Primeiro que tudo, tornou-se cristão, mas o cristianismo de Santo Agostinho é, em grande parte, influenciado pelo pensamento platônico. E por isso, Sofia, não há uma ruptura dramática com a filosofia grega quando entramos na Idade Média cristã. Boa parte da filosofia grega foi levada para a nova época por padres da Igreja como Santo Agostinho. Queres dizer que Santo Agostinho era 50% cristão e 50% neoplatônico? Ele achava-se obviamente 100% cristão, mas não via nenhuma contradição profunda entre o cristianismo e a filosofia platônica. Os paralelismos entre a filosofia de Platão e a doutrina cristã pareciam-lhe tão evidentes que se questionava se Platão não poderia ter conhecido pelo menos partes do Antigo Testamento, o que é naturalmente muito duvidoso. Podemos, pelo contrário, afirmar que Santo Agostinho cristianizou Platão. Pelo menos não rejeitou tudo que tinha a ver com filosofia, apesar de acreditar no cristianismo. Mostrou que há limites para o alcance da razão em questões religiosas. O cristianismo é também um mistério divino ao qual só podemos chegar através da fé. Mas quando acreditarmos no cristianismo, Deus iluminará a nossa alma, e então obteremos uma espécie de saber sobrenatural acerca de Deus. O próprio Santo Agostinho sentirá que a filosofia não podia ser ilimitada. A sua alma só encontrou descanso quando ele se tornou cristão. Agitado está o nosso coração, enquanto não repousa em ti, escreveu. Eu não compreendo bem como é que a teoria das ideias de Platão se pôde conciliar com o cristianismo, objetou Sofia. O que é que sucede às ideias eternas? Santo Agostinho explica que Deus criou o mundo do nada, e isso é uma ideia bíblica. Os gregos inclinavam-se mais para a ideia de que o mundo existira sempre. Mas, segundo esse Agostinho, antes de Deus ter criado o mundo, as ideias existiam no pensamento de Deus. Ele atribuiu as ideias eternas a Deus e salvou deste modo a concepção platônica da ideia eterna. Muito inteligente. Mas isso também mostra como Santo Agostinho e muitos outros padres da Igreja se esforçaram por conciliar o pensamento grego e o hebraico. De certo modo, eram cidadãos de duas culturas. Na sua concepção do mal, também recorre ao neoplatonismo. Achava, como Plotino, que o mal consistia na ausência de Deus. O mal não tem uma existência própria, é algo que não é, porque a criação de Deus é apenas boa. O mal surge através da desobediência dos homens, segundo Santo Agostinho. Ou, usando as suas próprias palavras, a boa vontade é obra de Deus, a má vontade é a negação da obra de Deus.
Também acreditava que o homem possui uma alma imortal? Sim e não. Santo Agostinho explica que entre Deus e o mundo existe um abismo insuperável. Baseia-se no fundamento bíblico e rejeita a teoria de Plotino, segundo a qual tudo é uno. Mas Santo Agostinho também salienta que o homem é um ser espiritual, possui um corpo material, que pertence ao mundo físico e é corrompido pelos agentes naturais, mas ele também tem uma alma que pode conhecer Deus. O que é que acontece à alma quando morremos? Segundo Santo Agostinho, toda geração humana foi condenada após o pecado original. Apesar disso, Deus decidiu que alguns homens deviam ser poupados à condenação eterna. Mas então também podia ter decidido que ninguém devia estar condenado, objetou Sofia. Mas, nesse ponto, Santo Agostinho nega que o homem tenha direito a criticar Deus. Sustenta o que Paulo escreveu na sua Epístola aos Romanos: Ó homem, quem és tu para disputares com Deus? Acaso uma obra também diz a quem a fez: Por que é que me fizeste assim? Porventura um oleiro não tem poder para fazer da mesma massa um vaso para bom uso e outro para uso vil? Então Deus está no céu e brinca com os homens? Quando alguma coisa daquilo que ele mesmo criou não lhe serve, deita-a imediatamente fora. É que, para Santo Agostinho, nenhum homem é digno da salvação de Deus. No entanto, Deus escolheu alguns que devem ser salvos da condenação. Para ele, não é pois um segredo quem é que deve ser salvo e quem é que deve ser condenado. Isso está determinado previamente. Logo, nós somos barro nas mãos de Deus. Estamos completamente dependentes da sua graça. Então ele voltou de certo modo à antiga crença no destino. Talvez tenhas razão nisso. Mas Santo Agostinho não retira ao homem a responsabilidade pela sua própria vida. Segundo seu ponto de vista, nós devemos viver de modo a podermos saber que pertencemos ao número dos eleitos. Não nega que tenhamos livre arbítrio. Só que Deus já previu como é que vamos viver. Isso não é um pouco injusto? Perguntou Sofia. Sócrates acreditava que todos os homens tinham as mesmas possibilidades por partilharem a mesma razão. Mas Santo Agostinho separava os homens em dois grupos. Um dos grupos é salvo, o outro é condenado. Sim, com a teologia de Santo Agostinho afastamo-nos do humanismo de Atenas. Mas não era Santo Agostinho que dividia a humanidade em dois grupos. Ele baseia-se na doutrina da Bíblia acerca da salvação e da condenação. Na sua grande obra Cidade de Deus, explica-o mais exatamente. Conta. A expressão Cidade de Deus ou Reino de Deus vem da Bíblia e da mensagem de Jesus. Santo Agostinho acreditava que a história trata do modo como o combate entre a cidade de Deus e a cidade terrena é conduzido. Estas duas cidades não são estados políticos distintos um do outro. Lutam pelo poder em cada homem. A cidade de Deus está presente na Igreja e a cidade terrena nos estados políticos. Por exemplo, no Império Romano, que começou a desagregar-se precisamente na época de Santo Agostinho. Esta concepção tornou-se cada vez mais evidente à medida que a Igreja e o Estado lutavam pelo poder durante toda a Idade Média. Não há salvação fora da Igreja, dizia-se. A Cidade de Deus de Santo Agostinho era inclusivamente comparada à Igreja como instituição. Só durante a Reforma, no século XVI, se levantou um protesto contra a ideia de que o homem tinha que percorrer o caminho da Igreja para obter a graça divina. Já não era sem tempo. Também podemos notar que Santo Agostinho foi o primeiro dos nossos filósofos a incluir a história na sua filosofia. A aceitação de um combate entre o bem e o mal não era nada de novo. A novidade em Santo Agostinho é que este combate é disputado na história. Deste ponto de vista, não encontramos nele muito platonismo. Em vez disso, apoia-se firmemente na concepção linear da história que encontramos no Antigo Testamento. É que para Santo Agostinho Deus precisa de toda a história para erigir a sua cidade de Deus. A história é necessária para instruir os homens e destruir o mal. Em certo passo, Santo Agostinho afirma que a providência divina dirige a história da humanidade desde Adão até o fim da história, tal como a história de um único homem que se vai desenrolando progressivamente desde a infância até a velhice. Sofia olhou para o relógio. Já são 8 horas, afirmou. Tenho de ir. Mas primeiro, vou falar-te do segundo grande filósofo da Idade Média.
Vamos sentar-nos lá fora? Alberto levantou-se do banco. Juntou as palmas das mãos e avançou pela nave. Parecia rezar ou meditar em verdades espirituais. Sofia seguia-o, parecia-lhe não ter outra escolha. Lá fora, uma fina camada de neblina cobria ainda o solo. O sol nascerá há muitas horas, mas ainda não conseguirá dissolver a neblina matinal. A igreja de Santa Maria ficava junto ao bairro antigo. Alberto sentou-se num banco em frente da igreja. Sofia pensou no que sucederia se alguém passasse naquele momento. Já era bastante estranho estar ali sentada num banco, às 8 da manhã, e o fato de ter por companhia um monge da Idade Média ainda era mais estranho. São 8 horas, começou ele. Desde Santo Agostinho passaram 4 séculos, e agora começa o longo dia de escola. Até às 10 horas, os mosteiros detêm o monopólio do ensino. Entre as 10 e as 11, são estabelecidas as primeiras escolas nas catedrais, e cerca das 12 horas são fundadas as primeiras universidades. Além disso, são construídas as grandes catedrais. Esta igreja também foi construída cerca das 12 horas, ou na chamada Baixa Idade Média. Aqui, nesta cidade, não podiam construir catedrais maiores. Também não era preciso, interrompeu Sofia. Detesto ver as igrejas vazias. Mas as grandes catedrais não foram construídas apenas para acolherem grandes multidões. Foram erigidas em honra de Deus e tinham por si só uma espécie de função religiosa. Mas na Baixa Idade Média sucedeu uma outra coisa que é muito interessante para filósofos como nós. Conta. Alberto prosseguiu. Nessa altura, a influência dos árabes era dominante na Espanha. Os árabes tinham conservado viva durante toda a Idade Média uma tradição aristotélica, e a partir aproximadamente de 1200, eruditos árabes foram para o norte de Itália a convite dos príncipes locais. Assim, muitos dos seus escritos foram divulgados e por fim traduzidos do grego e do árabe para o latim. E isso, por seu lado, criou um novo interesse no que diz respeito às ciências da natureza. Além disso, foi de novo equacionada a relação entre a revelação cristã e a filosofia grega. Nas questões das ciências naturais, todos os caminhos passavam por Aristóteles. Mas quando é que se devia escutar o filósofo, e quando é que se devia ter exclusivamente a Bíblia? Ainda estás a seguir? Sofia acenou vivamente que sim, e o monge prosseguiu. São Tomás de Aquino. O maior e mais importante filósofo da Baixa Idade Média foi esse Tomás de Aquino, que viveu entre 1225 e 1274. Era natural da pequena vila de Aquino entre Roma e Nápoles, mas ensinou em Paris. Eu chamo-lhe filósofo, mas ele era igualmente teólogo. Nessa altura, não havia uma verdadeira separação entre filosofia e teologia. Muito resumidamente, podemos dizer que esse Tomás cristianizou Aristóteles, da mesma forma que Santo Agostinho fizera com Platão no início da Idade Média. Não era um pouco estranho cristianizar filósofos que tinham vivido tantos séculos antes de Cristo? Sim, mas por cristianização dos dois grandes filósofos gregos entendemos que eles foram interpretados e entendidos de forma a não constituírem uma ameaça para a doutrina cristã. Acerca de S. Tomás de Aquino, disse que agarrou o touro pelos cornos. Eu realmente não sabia que a filosofia tinha alguma coisa a ver com tourada. S. Tomás de Aquino fazia parte daqueles que queriam conciliar a filosofia de Aristóteles com o cristianismo. Dizemos que ele realizou a grande síntese entre fé e saber, e conseguiu porque partiu da filosofia de Aristóteles e a tomou à letra. Ou pelos cornos. Infelizmente, esta noite quase não dormi e por isso receio que tenhas de me explicar isso melhor. S. Tomás de Aquino não acreditava numa contradição inevitável entre o que a filosofia ou a razão, por um lado, e a revelação cristã ou a fé, por outro, nos dizem. Frequentemente, o cristianismo e a filosofia dizem-nos o mesmo. Por isso, podemos examinar com a ajuda da razão as mesmas verdades que lemos na Bíblia. Mas como é que isso é possível? Pode a razão dizer-nos que Deus criou o mundo em 6 dias? Ou que Jesus era filho de Deus? Não, só podemos ter acesso a essas verdades de fé através da fé e da revelação cristã. Mas S. Tomás de Aquino achava que havia também uma série
de verdades teológicas naturais, ou seja, verdades que podem ser alcançadas tanto através da revelação cristã como através da nossa razão inata ou natural. Uma verdade dessas é, por exemplo, dizer-se que Deus existe. S. Tomás acreditava, portanto, em dois caminhos que levam a Deus. Um dos caminhos passa pela fé e pela revelação, o outro pela razão e pelos sentidos. Das duas vias, a que passa pela fé e pela revelação é a mais segura, porque podemos facilmente errar se confiarmos apenas na razão. Mas para S. Tomás não é preciso haver nenhuma contradição entre a doutrina cristã e um filósofo como Aristóteles. Então podemos confiar tanto em Aristóteles como na Bíblia? Não. Aristóteles só percorre uma parte do caminho, porque não conheceu a revelação cristã. Mas percorrer apenas uma parte do caminho não significa enganar-se. Por exemplo, não é falso dizer que Atenas fica na Europa. Mas também não é muito preciso. Quando um livro apenas te informa que Atenas é uma cidade europeia, devias consultar ainda um atlas. E aí ficas a saber toda a verdade. Atenas é a capital da Grécia, um pequeno país no sudeste da Europa. Se tiveres sorte, talvez fiques ainda a saber alguma coisa sobre a Acrópole. Para não falar de Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas a primeira informação acerca de Atenas também estava correta. Exato. S. Tomás quer mostrar que há apenas uma verdade. Quando Aristóteles apresenta algo que reconhecemos como verdadeiro por intermédio da razão, isso não entra em contradição com a doutrina cristã. Podemos obter uma parte da verdade com a ajuda da razão e da observação. E Aristóteles fala acerca dessas verdades quando, por exemplo, descreve o reino vegetal e o reino Animal. Uma segunda parte da verdade foi-nos revelada por Deus através da Bíblia. Mas as duas partes da verdade coincidem em muitos pontos importantes. Há algumas perguntas a que a Bíblia e a razão nos respondem exatamente da mesma maneira. Por exemplo, que Deus existe. Exato. A filosofia de Aristóteles também pressupunha que Deus existe, ou uma primeira causa que põe em movimento todos os processos naturais. Mas não descreve Deus mais detalhadamente. Aí, temos de nos basear na Bíblia e na mensagem de Jesus. Mas é mesmo verdade que Deus exista realmente? Isso é obviamente discutível. Mas, ainda hoje, a maior parte das pessoas admitiria que pelo menos a nossa razão não pode provar que Deus não existe. S. Tomás foi mais longe. Acreditava poder provar a existência de Deus com base na filosofia de Aristóteles. Nada mal. Segundo ele, com a razão também podemos reconhecer que tudo tem de ter uma primeira causa. Deus, para S. Tomás, revelou-se aos homens por meio da Bíblia e por meio da razão. Logo, há uma teologia revelada e uma teologia natural. O mesmo se passa no domínio da moral. Podemos ler na Bíblia como é que devemos viver segundo a vontade de Deus. Mas Deus também nos dotou de uma consciência que nos habilita a distinguir o justo do injusto numa base natural. Também existem duas vias para a vida moral. Podemos saber que não devemos maltratar os outros mesmo que não tenhamos lido na Bíblia que devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados por eles. Mas, também neste caso, os mandamentos da Bíblia são a norma mais segura. Acho que estou a perceber, disse então Sofia. Da mesma forma, podemos saber que há uma trovoada quando vemos o relâmpago e ouvimos o trovão. É isso. Mesmo que sejamos cegos, podemos ouvir o trovão. E mesmo que sejamos surdos, podemos ver a trovoada. É óbvio que o melhor é poder ver e ouvir. Mas não há nenhuma contradição entre aquilo que vemos e o que ouvimos. Pelo contrário, as duas impressões enriquecem-se mutuamente. Compreendo. Deixa-me dar mais um exemplo. Quando lês um romance, por exemplo, Vitória de Knut Hamsun. 1. De fato, já o li. Não descobres também alguma coisa acerca do autor, só porque lês o romance escrito por ele. Pelo menos posso partir do princípio de que há um autor que escreveu o livro. Pode saber algo mais acerca dele? Acho que tem uma concepção bastante romântica do amor. Ao leres esse romance, uma criação de Hamsun, também ficas a saber qualquer coisa acerca do próprio Hamsun.
Mas não podes esperar informações muito pessoais sobre o autor. Podes, por exemplo, saber através de Vitória que idade tinha o autor quando escreveu, onde morava ou quantos filhos tinha. Claro que não. Mas uma biografia acerca de Knut Hamsun fornece-te esse tipo de informações. Só numa biografia, ou autobiografia, podes conhecer melhor a pessoa do autor. Sim, é verdade. A relação entre a criação de Deus e a Bíblia é mais ou menos assim. Se observarmos a natureza, podemos saber que Deus existe. Podemos ver que ele gosta de flores e de animais, de outra forma não os teria criado. Mas só encontramos informações acerca de Deus na Bíblia, ou seja, na autobiografia de Deus. Esse é um exemplo inteligente. Pela primeira vez, Alberto mergulhou nos seus pensamentos e não deu resposta. Isso tem alguma coisa a ver com Hilde? Pergunta Sofia. Nós nem sequer sabemos se Hilde existe. Mas descobrimos aqui e ali vestígios dela. Postais e um lenço de seda, uma carteira verde, uma meia. Alberto acenou afirmativamente. E parece depender do pai de Hilde o número de pistas que quer deixar. Mas, até agora, só sabemos que existe uma pessoa que escreve os postais. Acho que ele devia também escrever qualquer coisa acerca de si mesmo. Mas ainda havemos de voltar a falar sobre isso. São 12 horas. Eu tenho mesmo de voltar para casa antes do fim da Idade Média. Vou concluir dizendo em poucas palavras como é que S. Tomás de Aquino adotou a filosofia de Aristóteles em todos os domínios que não colidiam com a teologia da Igreja. Isso é válido para sua lógica, a sua filosofia do conhecimento e ainda para sua filosofia da natureza. Ainda te lembras do modo como Aristóteles descreveu uma escala ascendente da vida, desde as plantas e os animais, até ao homem? Sophia ace knew affirmativamente. Já Aristóteles acreditava que esta escala remetia para um Deus que representava uma espécie de vértice máximo da existência. Este esquema era facilement adaptável à théologia cristã. S. Tomás acreditava num grau de existência crescente, desde as plantas e os animais até os homens, dos homens até os anjos, e dos anjos até Deus. O homem, tal como os animais, possui um corpo com órgãos dos sentidos, mas o homem também possui uma razão que pensa. Os anjos não têm corpo nem órgãos dos sentidos, mas em vez disso têm uma inteligência direta e imediata. Não precisam de discorrer, como os homens, não precisam fazer deduções. Sabem tudo o que os homens podem saber, mas não precisam avançar progressivamente as apalpadelas como nós. Uma vez que os anjos não têm corpo, nunca vão morrer. Não são eternos como Deus, visto que também eles foram criados por Deus, mas não têm um corpo do qual poderiam ser separados, e por isso nunca hão de morrer. Isso soa maravilhosamente. Mas acima dos anjos reina Deus, Sofia. Ele pode ver e saber tudo numa única visão de conjunto. Nesse caso, também nos está a ver agora. Sim, talvez nos esteja a ver, mas não agora. Para Deus, o tempo não existe como para nós. O nosso agora não é o agora de Deus. O fato de passarem algumas semanas para nós não significa que também passem para Deus. Mas isso é inquietante, exclamou Sofia, colocando a mão na boca. Alberto olhou para ela, e Sofia explicou. Recebi novamente um postal do pai de Hilde. Escreveu qualquer coisa assim: se passa uma semana ou duas para Sofia, não significa que passe o mesmo tempo para nós. É quase o mesmo que disseste sobre Deus. Sofia viu que o rosto no capuz castanho se contorceu num veemente trejeito. Ele devia ter vergonha. Sofia não percebeu o que Alberto queria dizer com aquilo. Talvez fosse apenas uma maneira de falar. E prosseguiu. Infelizmente, S. Tomás de Aquino também adotou a concepção aristotélica da mulher. Talvez ainda te lembres que, para Aristóteles, a mulher era uma espécie de homem imperfeito. Ele achava ainda que os filhos apenas herdavam as características do pai, porque a mulher era passiva, enquanto o homem era ativo. Segundo S. Tomás, estas reflexões estavam de acordo com as palavras da Bíblia, onde está escrito, por exemplo, que a mulher foi criada da costela do homem.
¡Qué absurdo! Talvez seja importante acrescentar que os mecanismos de ovulação nos mamíferos só foram descobertos em 1827. Por isso, talvez não fosse de surpreender que o homem fosse considerado aquele que fornece a forma e dá a vida na reprodução. Podemos também notar que para S. Tomás a mulher só era inferior ao homem enquanto criatura física. Para ele, a alma da mulher é tão importante como a do homem. No céu, há igualdade entre os sexos, muito simplesmente porque já não há diferenças corporais entre os sexos. Mas isso é um fraco consolo. Na Idade Média não havia filósofas. Na Idade Média, a Igreja era fortemente dominada pelos homens. Mas isso não significa que não tenha havido pensadoras. Uma delas era Hildegard von Bingen. Sofia arregalou os olhos. Ela tem alguma coisa a ver com Hilde? Que perguntas fazes? Hildegard viveu entre 1098 e 1179 como freira na Renânia. Era mulher, mas, no entanto, foi pregadora, escritora, médica, botânica e cientista. Foi um exemplo de que na Idade Média as mulheres eram frequentemente mais práticas, e mesmo mais científicas, que os homens. Eu perguntei se ela tem alguma coisa a ver com Hilde. Existe uma antiga concepção cristã e hebraica segundo a qual Deus não é apenas homem. Ele também tem um lado feminino ou natureza maternal. Porque também a mulher foi criada à imagem de Deus. Em grego, este lado feminino de Deus chamava-se Sofia. Sofia ou Sofia significa sabedoria. Sofia abanou a cabeça perplexa. Por que é que nunca ninguém lhe dissera? E por que é que nunca fizera perguntas acerca disso? Alberto prosseguiu. Entre os judeus e na Igreja Grega Ortodoxa, Sofia, ou a natureza maternal de Deus, desempenhou um papel determinado durante a Idade Média. No Ocidente caiu em esquecimento. Mas depois veio Hildegard. Ela conta que Sofia lhe apareceu em visões. Tinha uma túnica dourada enfeitada de pedras preciosas. Nesse momento, Sofia levantou-se bruscamente do banco. Sofia mostrará-se a Hildegard em visões. Talvez eu também apareça a Hilde. Voltou a sentar-se. Pela terceira vez, Alberto colocou-lhe a mão no ombro. Isso é o que temos de descobrir. Mas é quase 1 hora. Tens de ir para casa almoçar e nós temos à nossa frente uma nova época. Vou marcar-te um encontro no Renascimento. Hermes irá buscar-te ao jardim. E com isto o estranho monge levantou-se e caminhou em direção à igreja. Sofia ficou sentada pensando em Hildegard e Sofia, Hilde e Sofia. De repente, sentiu um calafrio na espinha. Levantou-se de um pulo e chamou pelo professor de filosofia disfarçado de monge. Na Idade Média havia algum Alberto? Alberto retardou um pouco seus passos, virou a cabeça e disse: S. Tomás de Aquino teve um professor de filosofia famoso. Chamava-se Alberto Magno. Com isto, inclinou a cabeça e desapareceu na entrada da igreja de Santa Maria. Sofia não se deu por satisfeita. Voltou também à igreja. Mas esta estava completamente vazia. Ter-se-ia ele afundado no chão? Ao deixar a igreja, o seu olhar pousou numa imagem de Nossa Senhora. Aproximou-se e examinou-a com minúcia. De repente, descobriu uma gota de água por baixo de um dos olhos da imagem. Seria uma lágrima? Sofia precipitou-se para fora da igreja e correu para a casa de Jorum.